Está começando mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovido pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília, UNB. E hoje vamos conversar com a professora doutora Deise Maria Furtado de Mendonça, ela que é colaboradora do Museu de Anatomia, professor doutor Oswaldo da Cruz Leite, da Universidade Federal de Sergipe. Ela possui mestrado e doutorado em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com área de concentração em Neurociências, pós-doutorado no Sheffield Institute of Translational Neuroscience, University of Sheffield, na Inglaterra. Especialização em Fisioterapia Neurológica pela Universidade Estácio de Sá e graduação em Fisioterapia pela Universidade Gama Filho. É professora associada 1 da Universidade Federal de Sergipe, coordena o Laboratório de Neurobiologia das Doenças Degenerativas do Sistema Nervoso, LabNeuro, da UFS. Seja muito bem-vinda, professora Deise. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Francisco. Agradeço o convite feito por vocês e estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho do Museu de Anatomia da Universidade Federal de Sergipe, universidade que eu faço parte já há 15 anos. Boa tarde, Bárbara. Então, agradeço o convite. Nós que agradecemos aí pela aceitação. E também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília, mas ainda colaboradora da Universidade Federal de Jataí, onde foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Muito bem-vinda, Bárbara. Obrigado por sua presença. Obrigada, Francisco. Professora Deise, obrigada por aceitar trazer esses conhecimentos e essa experiência com o museu aqui para essa conversa. E, Francisco, é sempre muito, é uma honra, né? É sempre muito bom participar dos assuntos sobre a doação do corpo com finalidade científica, tudo começou em Jataí, com a necessidade do curso de medicina e dos cursos da saúde em receber as peças naturais para a formação desses profissionais. Agora a gente vai observar o assunto com uma função a mais que esse material pode trazer, que é a apresentação para a comunidade no formato de museu, né, de um acervo dedicado a essa finalidade. Então, estou muito feliz por participar. Ok, então, professora Deise, vamos começar essa nossa conversa perguntando para a senhora qual a relevância dos museus de anatomia humana mundialmente para a comunidade, para a ciência e para o processo de ensino-aprendizagem de alunos dos mais diferentes níveis de aprendizado. Bom, Francisco, museu por si só a gente já sabe que são extremamente importantes na formação cultural de uma sociedade, né? Então, seja no assunto que for, museu é sinônimo de progresso, de busca de conhecimento, de aprendizado. Então, os museus, de uma forma muitas das vezes lúdica ou, diria, prática, conseguem fazer com que as pessoas, ao visualizar alguma coisa, uma peça, consigam fazer conexões de forma quase que imediata daquilo com algum determinado assunto, às vezes relações com o passado. Então, o museu, por si só, ele já tem uma importância, assim, extremamente significativa. E quando a gente fala de um museu de anatomia, essa aproximação, esse conhecimento, essa consciência, né, de um determinado assunto está relacionado ao corpo humano, que, no caso, é extremamente importante para nós, porque, na verdade,
assim, é o instrumento que nós temos 24 horas por dia, né? Então a gente consegue visualizar esse instrumento externamente, mas se você não estuda, você não tem ideia de como é essa estrutura internamente. Então a gente tem a formação de anatomia, tem aulas de anatomia no ensino fundamental, a gente tem aulas de anatomia no ensino médio, mas essas aulas, elas são aulas que são onde se utiliza, de maneira geral, se utiliza o livro didático, onde você tem uma estrutura, um desenho que vai ser bidimensional e que você não consegue, por exemplo, ter noção de profundidade de tecidos, de proximidade de estruturas anatômicas. Então, os museus de anatomia, especificamente falando, vão trazer esse conhecimento, essa bagagem, né? Além de que muitos dos museus de anatomia, além de trazer as peças, os sistemas separados, tentarem demonstrar os sistemas que formam o corpo humano, ainda trazem informações em relação ao aspecto embriológico de desenvolvimento, como é o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento, né, o ciclo de desenvolvimento. Então, são informações que são valiosíssimas para a gente, independente de se você vai lá no futuro seguir uma carreira em que você estude isso ou não. É um conhecimento básico, que inclusive nos museus de anatomia, aqui pelo menos a gente faz isso, em muitos momentos a gente conversa com o público que está sendo recebido sobre alterações, sobre disfunções, sobre condições patológicas, até porque a gente tem peças, né, onde a gente demonstra condições patológicas, e isso facilita o entendimento e gera uma reflexão em cada um dos participantes. Além disso, eu acho que benefício de qualquer museu, não só o de anatomia, seria a questão da interação social, que é super importante, né? Como a gente recebe alunos de escola, muitos alunos de escola, eu diria que a disciplina acaba sendo um ponto importante também, né? Porque o aluno ele tem que entrar, ele entende que ele tem que falar baixo, que ele tem que esperar, as visitas elas são monitoradas, né? Elas são guiadas, então ele entende que ele tem um momento específico para perguntar. Então, não parece nada não, mas isso também faz parte de um código social que é importante para o aluno também vivenciar fora de sala de aula, né? Ir para um outro espaço, ainda mais sabendo que ele está dentro de uma universidade, que para o aluno parece uma coisa muito, muito distante, e ele vê como é o funcionamento daquilo. Então, acho que são inúmeros os benefícios de um museu como um todo e do Museu de Anatomia, essa relação de proximidade com o corpo humano. É verdade. E, professora, como se deu a criação e inauguração do Museu de Anatomia em 2009 no Departamento de Morfologia da UFS, Campus São Cristóvão, sendo nomeado Museu de Anatomia Humana professor Dr. Oswaldo da Cruz Leite? Na realidade, eu vou começar ao invés de falar da inauguração em 2009, eu vou falar do nome, iniciar pela história do nome do museu, no sentido do professor, que esse professor, né, o professor Oswaldo da Cruz, ele foi um importante cidadão sergipano. Ele nasceu em 1916. Ele se formou em medicina na Faculdade de Medicina da Bahia em 1942. E aí ele retornou para o Estado, onde ele veio atuar como médico no Estado. E uma contribuição que ele deu fundamental para a Universidade Federal de Sergipe é que ele participou da formação da Faculdade de Ciências Médicas, que, no caso, foi antes da formação da Universidade Federal de Sergipe. Do ponto de vista histórico da Universidade Federal de Sergipe, a gente teve aqui no Estado, a gente teve a formação de diferentes faculdades, então Faculdade de Filosofia, Faculdade de Direito, Escola de Serviço Social, entre 1948 e 1960, algo assim. E quando teve um conjunto de faculdades que seria o suficiente para o conjunto de faculdades associado aos requisitos necessários para ter a criação de uma universidade, a Secretaria de Educação do Estado
fez, então, a proposta da criação da Universidade Federal de Sergipe. Isso já em 1963. A Faculdade de Ciências Médicas, do qual o professor contribuiu muito, foi em 1961. E aí, em 1963, teve essa proposta, que na realidade, de criação da Universidade Federal de Sergipe, que na realidade só foi se concretizar em 1967 e efetivada, onde a universidade foi inaugurada de fato, em 1968. E o professor participou de todo esse processo, né? Ele foi o segundo professor de anatomia do Estado, então ele teve uma importante participação nesse contexto. Então, alguns anos depois, algum professor da área de anatomia da universidade, já na Universidade Federal de Sergipe, propôs que um laboratório, um laboratório de anatomia existente, que recebesse o nome do professor Oswaldo. Em 1980, foi mudada a sede da universidade para o local que a gente está hoje, né, que é a cidade universitária, em São Cristóvão. E nesse momento, em 1980, foi criada a estrutura do departamento de morfologia, que é a que a gente tem hoje. E aí, nesse departamento, existia uma sala onde eram armazenadas as coleções didáticas dos próprios anatomistas que dissecavam, das peças que eram dissecadas. E aí, então, como teve a perda daquele laboratório lá, da região anterior, fizeram a proposta para que esse local aqui, de armazenamento, né, desse material, recebesse o nome de professor Dr. Oswaldo da Cruz, né? E foi aceito. Na época, quem era o chefe do departamento era o professor Francisco Prado Reis. E aí o professor Francisco era chefe do departamento de morfologia, e aí parece que foi aceito por unanimidade por todos os conselheiros, pelo chefe de departamento. E aí essa sala, na verdade, que era, né, onde tinha esse material arquivado, digamos assim, que foi como se fosse o embrião do nosso futuro museu. Então, antes do museu ser inaugurado, ele foi inaugurado efetivamente em 2009, na gestão do reitor Ângelo Antonioli. Na época, quem era chefe de departamento era a professora Vera Lúcia. Mas antes mesmo dessa época, com esse acervo, o professor, que é hoje ainda professor da casa, o professor Dr. José Aderval Aragão, que é coordenador do projeto de extensão do museu, o professor criou um projeto de extensão para que esse acervo, mesmo ainda não sendo caracterizado museu, mas para que esse acervo pudesse ser mostrado à comunidade, à sociedade, e ser utilizado de alguma forma. Eram peças que eram produzidas por pesquisa, por pesquisadores, né, pelos anatomistas que desenvolveu pesquisa e seus respectivos alunos. E aí foi, então, que o professor decidiu que poderia expor essas peças e levar conhecimento, porque parte, né, da função tripé da universidade, né, os 3 pontos-chave da universidade são ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente desenvolve a pesquisa do ponto de vista do anatomista. A peça está lá, linda, a gente fica com um orgulho gigante daquela peça, mas e aí? Vamos levar isso para a sociedade também, né? Então, acho que o professor, não sei qual o sentimento que ele teve na época, mas acredito que tenha sido esse sentimento de poder dividir um pouco essa felicidade que a gente sente. E o projeto deu muito certo. A gente tem visitação de várias escolas, então vem dado muito certo ao longo de anos. Eu até trouxe algumas imagens de visitações, enviei para a equipe de vocês algumas imagens de visitações, mas pouquíssimas, porque a quantidade de visitações que a gente tem, felizmente, são muitas. E a gente vê aquele pessoal, né, aqueles alunos bem acalorados para visitar o museu. Então, a história do museu acabou sendo esse projeto de extensão que movimenta esse museu, mesmo antes do museu ter sido já inaugurado, ainda lá naquela fase embrionária, já movimenta esse museu, e
E é um projeto que ele é desenvolvido anualmente, então todo ano ele é renovado. Finalizou um ano, a gente renova para o próximo, e aí ele é coordenado pelo professor, né, tem como coordenador o professor José Aderval Aragão, e tem professoras colaboradoras, como eu, por exemplo, que colaboram com essa proposta do museu. E junto com isso, nesse projeto, a gente tem alunos que vão participar, graduandos, que estão que fazem cursos de graduação aqui da área da saúde e que já fizeram a disciplina de anatomia humana conosco, e a partir do momento que esses alunos se candidatam e são selecionados, eles passam a fazer parte desse projeto, e eles vão ser os monitores que vão guiar, vão fazer a visita guiada, e eles são orientados por nós em relação tanto à visita no museu, quanto também a visita ela não ocorre só no museu. A gente tem o museu em si, com as peças lá separadas, organizadas por sistemas e etc. Mas a gente também promove, assim que termina a visitação do museu, a gente promove uma visitação, na realidade, a todo o departamento de morfologia. Então, a gente leva esse público para uma das salas do nosso departamento de anatomia e mostra algumas peças que a gente esteja utilizando no dia a dia ali em aula, peças que a gente disseca para aula. Então a gente pega um pool de peças ali e mostra o laboratório, mostra onde ficam armazenadas as peças anatômicas e os cadáveres, mostra uma outra sala que é onde ficam as peças secas, né, os ossos. Então a gente acaba mostrando não só o museu, mas toda a estrutura, que é tudo próximo, um do lado do outro. A gente mostra toda a estrutura e deixa eles livres para perguntarem, para questionarem. Então, esses monitores, eles são orientados sobre toda essa conduta, sobre todo esse passeio e como os alunos, como o público-alvo deve ser guiado, e, inclusive, são orientados em relação a lidar com esse público de acordo com a faixa etária, né? Então, a gente recebe alunos mais novos, uma coisa é ensino médio, outra coisa é o ensino técnico, né, que são públicos-alvos diferentes, e a gente tem que ter uma fala diferenciada para cada um desses públicos. É verdade. Professora, e Francisco, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, Bárbara. Não sei se eu estou me estendendo muito. Não, se tá tiver, ótimo. me avisem. Assim, anualmente, né, como é que funciona a frequência desse público, sobre épocas do ano que a gente tem maior procura, né, para visitação, se existe alguma data específica direcionada ao Dia da Ciência que a universidade promove, como que funciona? Vamos falar primeiro dos fatores motivadores, né, que abrem essa oportunidade para os alunos de graduação apresentarem a universidade deles, né, à comunidade. Na realidade, eu acho que a gente já tem uma procura, mesmo sem a gente fazer uma divulgação enorme, a gente faz divulgação em plataforma digital, então, a cada ano, os alunos que entram, os graduandos que entram, eles fazem divulgação em plataforma digital, e eu acho que a partir dessa própria divulgação já é o suficiente para a gente ter um público, uma procura muito grande. Então, a procura que a gente tem é sempre procura grande. Inclusive, o museu, ele funciona de 8, se eu não me engano, 8. De 8 às 5, de segunda a sexta, mas volta e meia, a gente, pela organização com alguma escola, com algum instituto, a gente abre sábado e vem sábado para que tenha a visitação, porque é difícil para a instituição, para a escola, trazer durante a semana. Então, tem momentos que a gente até abre sábado para que alguma instituição venha. Então, a gente tem uma procura naturalmente muito grande só a partir da divulgação, ou entre eles, do boca a boca, ou pelos meios digitais que a gente disponibiliza as informações, sem ter, não reparo, se tem, talvez o professor José Aderval pudesse falar melhor do que eu, mas se tem alguma época específica assim, eu nunca reparei um pool maior de solicitações, não. Tá certo. Professora Deise, na opinião da senhora, quais os principais fatores desmotivadores ou impeditivos para o funcionamento dos museus? Eu acho que o primeiro de todos acaba sendo a dificuldade que a gente, enquanto anatomista, vai ter de lidar com uma outra área, que não é a nossa, que seria a museologia. Esse é o primeiro fator.
O segundo fator é que, às vezes, para conseguir colaborações, né, em relação, por exemplo, nós até tentamos colaboração dentro da própria instituição com o departamento relacionado a isso e infelizmente não conseguimos ir à frente. Às vezes o próprio apoio institucional não é o suficiente para que a gente consiga seguir a mais dos passos que a gente dá até ali. Então, a gente tem a nossa limitação enquanto professor de anatomia, né? Então, nossa especialidade é ali preparar a peça, deixar a peça. Então, acho que as maiores limitações seriam relacionadas a isso. Certo. E, professora, também, né, na visão da senhora, quais as perspectivas de trabalho futuro e as possíveis soluções consideradas para a construção do plano museológico dos museus de anatomia humana? Eu acho que a gente precisa cada vez conseguir estabelecer mais parcerias, nos aprimorarmos em mais parcerias, sabe? Quando a gente vê universidades, né, de fora, universidades de alguns países da Europa, ou Estados Unidos, Canadá, eu percebo que o grande diferencial que eles têm é a facilidade das parcerias. Com as parcerias a gente vai muito longe. Então, para a gente aqui parece que acontece assim, se estabelece que tem que funcionar dessa forma, mas na prática a gente acaba não tendo meios, não tendo caminhos que sejam, não digo que tenham que ser fáceis, não, porque a gente tem que trabalhar para conseguir, não, mas a gente acaba não conseguindo caminhos específicos para galgar o ótimo, sabe? E algumas universidades de fora, essas colaborações, elas já têm toda uma sistemática já mais facilitada. A conversa, a comunicação, ela já é maior do que a experiência dessa troca já é maior do que a que nós temos aqui. Eu vejo que a gente dentro da universidade, vejo aqui, até dentro da minha universidade, que cada vez mais a gente tem se esforçado para isso, né? As próprias pró-reitorias têm estimulado muito isso, têm estimulado a questão da inovação, a questão da integração com outros setores, mas ainda assim a gente não tem a experiência, é a sensação que eu tenho, a gente não tem a experiência ainda o suficiente para conseguir todas as parcerias necessárias para que a gente consiga caminhar melhor, para avançar mais rápido com algumas coisas, e aí fica tudo muito a encargo de um grupo que às vezes tem uma especialização em uma coisa e a gente tem dificuldade desse trabalho multidisciplinar. Eu acho que talvez seja esse, não sei se eu estou fazendo uma análise rasa, mas pensando agora, talvez é isso que me vem um pouco à cabeça. Eu concordo e vejo que tem relação também com as agências de fomento em treinar e disponibilizar os editais direcionados a uma extensão, né? Quando a gente percebe esse fluxo para essa tendência, né, para a curricularização da extensão e o movimento que existe para trazer o trabalho da universidade a serviço da comunidade, eu acho que ainda falta mesmo esses editais direcionados a esses espaços que recebem a comunidade, né? E mais do que isso, o treinamento, que foi o que eu disse primeiro, assim, a gente tem que estar preparado para concorrer aos editais universitários, né, de museus universitários, que são museus reduzidos, né? Então, eu acho que você está certa nessa análise, sim. E não deixa de ser uma parceria, né, com as agências de fomento. Sim, verdade. É isso aí. Professora Bárbara, mais alguma questão para fazer a professora Deise? Agradecer e parabenizar esse trabalho feito há 15 anos, né, tocando coordenando as atividades do museu. E para visitação, como funciona, professora? É por agendamento? É por agendamento. Existe um e-mail que é disponibilizado se você entrar em contato com o Departamento de Morfologia ou nesses meios digitais,
é disponibilizado um e-mail que a escola, a instituição, um grupo de pessoas, é só entrar em contato e dizer que gostaria de solicitar uma visitação ao museu, e é marcado essa visitação em dia e horário específico, lembrando que acontece que o museu está aberto de 8 às 5, de segunda a sexta, e nessas situações, né, eventuais, também a gente disponibiliza o sábado. Ótimo, muito bom. Isso mesmo. Professora doutora Deise Maria Furtado de Mendonça, colaboradora do Museu de Anatomia, professor doutor Oswaldo da Cruz Leite, da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigado por sua presença, por sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de poder divulgar um pouquinho do que a gente faz aqui. Então, foi uma honra, um prazer enorme. Só tenho a agradecer a vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado também à professora doutora Bárbara de Lima Lucas. Eu que agradeço a parceria e espero trazer a qualidade necessária, né, corresponder à expectativa da TV Rádio Câmara. Muito obrigada pela parceria. Extrapola essa qualidade. E assim encerramos mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília. Muito obrigado a todos, então, até a próxima entrevista.